É, que bênção, eu estou usufruindo dele aqui também, viu? Aleluia. Queridos, vamos para a palavra nessa noite? Glória a Deus. Enquanto você abre ou acompanha no Data Show Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17. Vamos ler Lucas 17, do 11 ao 19. Aleluia. Glória a Deus. E antes de lermos, quero perguntar como vocês estão. Espero que todos vocês estejam bem. Mais uma semana se passou, mais uma semaninha, eu não sei, talvez para alguns foi uma semana daquelas, para outros foi mais tranquila, mas o importante é que os dias, sendo bons ou não, nós temos a presença do Espírito Santo, nós podemos contar com Ele. Então, você sempre pode contar com o Espírito Santo na sua vida, na sua caminhada, aonde você for. Às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, né? E se esquece dele. Mas se você priorizá-lo, pode ter certeza que as coisas vão acontecer de forma diferente na sua vida. Talvez as situações não vão mudar do dia para a noite, mas a direção dele faz com que você transite pelas adversidades de uma outra forma. Talvez se você fosse com as suas próprias mãos, com os seus próprios pés, você iria para um lugar totalmente distante da vontade dele. Então, mesmo que as coisas não estejam do jeito que você quer, do jeito que você imagina que deveria ser, confie no Senhor, confie na palavra do Senhor e deixe Ele guiar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Queridos, Lucas 17, versículo 11 diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Versículo 14. Ao vê-los, Jesus disse a eles: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Versículo 15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se, curvou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Versículo 17. Jesus perguntou, a pergunta de Jesus: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então Jesus lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu não sei se você se empolga, irmãos, mas eu me empolgo quando eu vejo Jesus fazendo coisas que ninguém mais faz, que só Ele faz. Aleluia. A palavra de Deus é extraordinária, Jesus é extraordinário. E o texto que nós lemos, ele tem por título a cura dos 10 leprosos. Os 10 que foram curados, 9 não sabemos até hoje onde foram parar, mas um, a Bíblia faz questão de contar, que ele recebeu algo e voltou para agradecer a Deus. E aí eu já quero fazer uma pergunta para nós: qual é o nosso coração? A gente é um coração dos 9 ou do que voltou? Nós vamos mergulhar hoje nessa mensagem, falar sobre isso,
Mas eu já quero que você reflita. Como que é o seu coração? Você faz parte do grupo dos 9, que recebe e vai embora? Ou você é aquele que, não, tem alguma coisa a mais aí? Eu preciso voltar. Eu preciso agradecer. Vamos lá? Quando a gente começa o texto, Jesus está dizendo, Lucas, né? Lucas é o escritor do próprio livro que leva seu nome, além do livro de Atos dos Apóstolos. Então Lucas escreve o Evangelho de Lucas e a carta de Atos, o livro de Atos. E Lucas, ele tem um jeito, né, de colocar as coisas. Se você for estudar, ler, falando dos 4 evangelhos, Lucas coloca de uma maneira aonde ele coloca Jesus transitando em lugares que ninguém transita, sabe assim? Sabe aquele lugar que ninguém gosta de ir? Aquelas pessoas que ninguém gosta de alcançar, as pessoas fogem dela. Lucas mostra exatamente Jesus andando no meio dessas pessoas. É só você ler, e não é uma leitura difícil. Então já quero encorajar você a ler a Escritura, irmãos. Leia a palavra, tira um tempo, tá? Eu não vou nem perguntar se você já leu a Bíblia toda. Eu só quero perguntar e gostaria que você lesse os 4 evangelhos. Se você lesse os 4 evangelhos, quanta coisa você ia aprender, quanta coisa você ia viver de experiência ao ler sobre Jesus. Então Lucas, ele começa, né, ele coloca aqui de uma forma bem didática para a gente entender como Jesus fazia, como que Jesus caminhava em meio ao seu povo, né, o povo de Israel. E Lucas nos mostra que aquilo que nós imaginávamos ser o caminho da boa espiritualidade, através das nossas ações, dos nossos ritos, né, de tudo aquilo que a gente faz, ele mostra para nós que tudo isso muda a partir dos ensinos e a partir da ação prática de Jesus, de fato. Por isso que eu falei, se você ler Lucas, você vai ver um Jesus com a mão na massa, trabalhando, um Jesus com a mão na massa, entrando, sabe? Se nós pegarmos hoje, sei lá, eu não conheço muito bem, mas quem já viajou bastante aí, São Paulo, Rio de Janeiro, dizem que lá tem lugares quase que inacessíveis, né? Existem lugares que nem polícia entra mais, não é verdade? Aí você imagina Jesus lá no meio, lugares que nem a polícia consegue entrar e Jesus vai lá e entra. Irmãos, tem gente lá que precisa de Jesus também, e ele vai. É mais ou menos isso, só para você ter uma ideia do que Lucas trata. Lucas trata porque quando Jesus passa por esse lugar, que nós vamos falar já já, que é a divisa entre Galiléia e Samaria, Jesus não vai por um trajeto comum. O trajeto comum de descer, vamos dizer assim, da Galiléia para Jerusalém, era pelo Vale do Jordão. E Jesus aqui, exatamente aqui, ele vai pela região montanhosa. Ele vai por um outro caminho, porque se ele não fosse pela região montanhosa, ele não ia encontrar o povoado, e é onde estavam os 10 leprosos. Até porque os 10 leprosos estavam até então, não podiam sair do lugar que eles estavam, porque havia uma condição para quem era leproso, e já nós vamos falar mais sobre isso. Então Jesus, ele passeia. Com Jesus não tem problema, sabe? Com Jesus não tem limites, no sentido, Jesus não tem fronteiras. Jesus não chega e para aqui eu não posso passar. Não, Jesus, ele transita por todos os lugares. Quero dizer para você nessa noite que Jesus pode transitar nessas áreas da sua vida que ninguém mais pode transitar. Ele pode passar por esses lugares aí que até você muitas vezes fala, aqui, Senhor, não precisa passar aqui não, deixa isso quieto, isso aqui já não dá mais. Dá sim. Para Jesus sempre dá, e sempre vai dar. Amém? Então, queridos, o ministério de Jesus começa, sempre foi a Galiléia. O ministério de Jesus foi no norte, ali em Cafarnaum, nas regiões. Jesus pregou, ensinou. Jesus foi a Jerusalém por algumas vezes, mas essa aqui, o texto começa dizendo que é a caminho de Jerusalém. Essa é a última vez que Jesus vai para Jerusalém, porque ele está a caminho
para a crucificação. Então Jesus está a caminho de Jerusalém e nessa trajetória, saindo da Galileia, ele vai chegar na divisa, na fronteira com a Samaria. E havia uma preocupação, não de Jesus, mas dos que estavam com ele. Porque passar por Samaria gerava um certo constrangimento. O pessoal ficava preocupado, está chegando em Samaria, está chegando em Samaria. Por quê? Porque em Samaria havia uma divisão, eles viviam de uma forma completamente afastada dos demais judeus. Havia uma divisão religiosa e étnica. Por quê? Quando você observa, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, aproximadamente, houve o que nós chamamos e conhecemos pela Bíblia de cativeiro babilônico. E Israel na época era dividido em duas partes, o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul foi capturado, vamos dizer assim, por Nabucodonosor e foi para a Babilônia. Já o reino do norte, a parte de cima, foi capturada pelos assírios e foi para a Síria. Só que os judeus do sul, mesmo estando na Babilônia, eles continuaram fiéis à sua raça. Isso é, judeu casava com judeu e continuava judeu. Já os do norte da Síria, lá na Síria houve uma mistura. Judeu se casou com outros povos. E se casando com outros povos, teve até uma certa mistura religiosa daquilo que os judeus carregavam. Então por isso que os samaritanos eles são mal vistos, porque eles são uma raça mista. Eles não são judeus purinho, filho judeu com judeu. E aí os judeus de puro sangue, vamos dizer assim, os raça pura, eles então criaram uma resistência, eles criaram então uma divisão entre os samaritanos e eles mesmos. Por isso que os samaritanos eram então mal vistos, era visto como um povo contaminado, porque eram mistos, não eram judeu de judeu. E daí começa então a grande saga entre judeus e samaritanos. Então os judeus não gostavam de samaritano, mas Jesus não tinha problema com isso. Os judeus não gostavam de samaritanos, mas Jesus não tinha problema com isso. Você lembra de uma mulher samaritana num poço, que teve um encontro com Jesus meio-dia, só Jesus e ela, os dois? Então, Jesus não tem problema com ninguém. Agora os seus discípulos estavam desesperados, meu Deus, está chegando em Samaria, e agora? Temos que tomar cuidado, aqui o negócio é diferente, Samaria, a música aqui é outra, o pessoal aqui é outra. Então esse pessoal, os seguidores de Jesus, seus discípulos, estavam com medo. Jesus não tinha problema com nada disso. E aí Jesus entra. E quando Jesus entra, ele dá de cara com um povoado. Não sabemos quantas pessoas que viviam nesse lugar. A Bíblia só diz que era um povoado. E aonde haviam 10 leprosos. Aí, meus queridos, leprosos, como eu falei para nós agora há pouco sobre lepra, às vezes, ou melhor, nos nossos dias, nós conhecemos a lepra como a hanseníase, essa doença que hoje é chamada de hanseníase, nos tempos de Jesus era lepra. Só que a palavra usada aqui, tanto aqui como no Antigo Testamento, se você ler Levíticos capítulo 13 e 14, que trata de toda a situação da lepra, desde quando ela acontecia, ela surgia, até a purificação, até o período que a pessoa passava de isolamento, até ela se apresentar novamente ao sacerdote, e o sacerdote então dizer, agora você está purificado. Você vai ver isso em Levítico 13 e 14, conta exatamente o livro da lei. Só que aqui, nos tempos de Jesus, a palavra usada em hebraico, que eu não sei pronunciar o nome, que é diferente, ela não significa só a lepra em si,
Porque nos tempos de Jesus não tinham as designações que temos hoje. Por exemplo, o que podia ser a lepra? Uma infecção, de repente você se machuca, e sabe aquele ferimento que não sara, cria o pus, e aí de repente para o sacerdote, para aquela pessoa, é lepra, sabe? Já caracterizava como, mas talvez não era. Existe uma outra situação chamada psoríase, eu não sei se alguém já teve, são manchas vermelhas, coceira na pele. O vitiligo, vocês conhecem o vitiligo? O próprio câncer de pele, enfim, poderia ser muita coisa relacionada à pele, e todo esse contexto, lepra, entende? A pessoa podia ter tudo isso, e aí era caracterizado como lepra, porque não se tinha as designações que nós temos hoje. E as leis, como nós falamos de Levíticos 13 e 14, elas estavam ligadas pelos princípios de higiene e tomar todo cuidado para evitar contaminação. Então, quando você lê no texto, os leprosos ficaram a certa distância, no versículo 12. Por quê? Porque eles sabiam que eles tinham um limite para se aproximar, para evitar a contaminação. Eles sabiam exatamente como eles deveriam agir. E aí, meus queridos, a gente vai perceber que quando Jesus chega, quando Jesus entra nesse povoado, não tem como o poder do Evangelho, o poder da cura, o poder do ensino de Jesus não tem como ficar escondido, irmãos. Ele se manifesta, ele é algo que se apresenta, não tem como, é algo do céu, é algo maravilhoso. Então Jesus se apresenta, Jesus entra nesse povoado, esses leprosos vêm. Agora você imagina a situação, não sabemos como eles estavam de fato, mas quando você lê e você ouve fatos de quem era leproso, muitos deles estavam perdendo pedaços da carne, muitos deles cheiravam muito mal mesmo, muitos deles já estavam completamente ou quase completamente envolvidos em panos, não podiam mais nem aparecer, de tão lamentável que era a sua situação. E então você imagina, esses 10 começam a gritar a certa distância: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E quando a gente observa Jesus com todo o seu poder, com toda a sua graça, ele se apresenta, e não tem como, irmãos, isso ser escondido. Isso é maravilhoso, porque o Evangelho de Deus, ele transforma. E existe uma coisa que nós precisamos pensar um pouquinho, ainda nesse contexto dos 10 leprosos gritando ao Senhor Jesus. Quando a gente olha para eles, a gente percebe que ali não tem ninguém melhor que ninguém. Nós não sabemos qual que é a posição desses leprosos. A Bíblia não relata se um tinha uma boa condição de vida, se o outro não tinha, se um era tal. Não, a Bíblia só fala que era um grupo misto, porque tinha samaritano e não samaritano naquele grupo. E o que nós precisamos atentar para a nossa vida é que nesse mundo de tanta dificuldade, todo mundo aqui passa, de tanta dor e sofrimento, nós precisamos rever, irmãos. Eu anotei isso aqui para eu não esquecer. Nós precisamos rever aquilo que muitas vezes equivocadamente coloca a gente numa situação de diferença em relação aos outros. Por exemplo, muitas vezes a gente olha para alguém numa situação, ou já aconteceu conosco, ou você vivencia talvez isso. Você conhece alguém que está passando ou passa por uma situação econômica, sabe aquela pessoa que perde tudo? Ou talvez não radicalmente, mas passa uma situação muito delicada, mexe com ela de uma tal forma.
E aí talvez você conheça também alguém que tem problemas, está passando por ruptura familiar, aparece o divórcio, problemas dentro de casa. Outra coisa, a saúde, a pessoa muitas vezes está passando por um momento de saúde difícil, complicado, estava tudo bem, porque às vezes a gente tem a ideia de que porque a gente serve a Deus, a gente não vai passar. Passa sim, irmãos. O luto, quantos de nós já não enfrentamos lutos? E tudo isso, todas essas situações que nós passamos na vida, essas situações, elas nos desafiam a destruir as nossas demarcações, as nossas fronteiras. A gente cria muitas fronteiras para com o próximo, sabe? Porque nosso coração ele é propenso a ser arrogante, a ser prepotente, em se achar melhor. Aí vem uma lepra, que nós podemos colocar qualquer coisa aqui como lepra, e nos faz ser todos iguais. Os 10 ficam iguaizinhos. Aí não tem, porque a gente não sabe, talvez nesses 10 leprosos tinha alguém que tinha um nível tal, mas agora ele está igual ao que tinha um nível tal. Entende? Então todas essas situações que nós passamos na vida nos colocam no mesmo patamar, ou pelo menos nos desafiam a entender isso e a nos levar para esse lugar. E ainda talvez a nossa arrogância, a nossa prepotência nos faz achar que por sermos quem somos, talvez façam que a gente se sinta melhor. E talvez do seu lado aí tem alguém sentado do seu lado ou pertinho de você que está enfrentando uma situação de lepra na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional. Eu não sei, em alguma área da sua vida a lepra está começando a aparecer. E aí a gente muitas vezes, o outro, nós que estamos bem, não temos lepra, não temos uma lepra, não temos uma situação, um problema explícito, entende? Que a pessoa olha para vocês e fala: nossa, mas você está bem, você mora numa casa legal, você tem um carro legal, você tem um emprego, você tem família, você tem saúde. E aí a pessoa olha para isso em nós e acha que nós não temos problema, e acha que está tudo bem. E a verdadeira lepra, nós vamos chegar nesse lugar, a verdadeira contaminação, ela é muito mais profunda do que uma coisa externa. Porque eu sempre digo, irmãos, aqui olhando para nós, olha aí, está todo mundo bonitinho, cheirosinho, que lindo, meu Deus, que maravilhoso. Mas nem sempre é assim, não é? Quantas vezes talvez você já saiu de um culto como esse, você ouviu a palavra, o Espírito Santo falou com você, ministrou seu coração, os louvores ministraram, só que depois você foi para sua casa, você foi deitar, você foi chorar, você chorou de saudade, você chorou de tristeza, sabe? Você percebeu que as coisas ainda não tinham sido transformadas. Aí você sai do culto, porque muitas vezes vendem isso para nós, não, porque você vai para sua casa agora e você toma posse. Amém, eu posso tomar posse, não tem problema eu tomar posse. Só que aí a gente acha que as coisas vão acontecer assim, ó, magia. É como se desse a varinha da fada do dente. Agora vai acontecer tudo na minha vida. Não vai. Não vai, irmãos. Sinto muito te dizer, mas não vai. Então talvez já aconteceu isso com você. E esses 10 leprosos, eles estão no mesmo nível. No mesmo nível. Não tem diferença entre eles aqui. Você olha para eles, está todo mundo doente, está todo mundo fedido, está todo mundo faltando pedaços. Eu só quero contextualizar para os nossos dias, talvez assim estejamos alguns de nós, como esses 10, no mesmo ambiente,
entende? No mesmo ambiente, passando pelas mesmas ou parecidas necessidades, achando que já não tem mais jeito, mas Jesus vai passar na divisa de Samaria e Galileia, aleluia, porque Jesus vai aonde ninguém mais vai, e Jesus passa aí. Você sabe qual é a sua divisa, não sabe? Você sabe aonde fica a caverna do leproso na sua vida? Qual caverna você está escondido? Eu quero dizer que Jesus entra na caverna. Ah, irmão, se nós conhecêssemos Jesus de verdade, essa semana eu falei com a Bárbara, né, sobre um vídeo, até postei no grupo da igreja, de um rapaz que estava cantando, de repente passou um homossexual, né, e falou para ele: canta aí um modão, e ele foi lá e brincou ainda, deu um tempo ali, né, aí depois ele falou: agora vamos nessa daqui, começou a cantar um louvor, e começou a dedicar aquele tempo, e aquela pessoa começou a ser ministrada, o Espírito Santo falou ali, tocou, enfim, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que Jesus estava ali, através da vida daquele rapaz. E eu quero dizer que Jesus hoje está na glória, amém? O Espírito Santo está conosco, e Jesus quer que a gente faça igual aquele rapaz fez. Jesus quer que a gente entre na caverna dos leprosos. É lá, irmãos, é lá que eu mostro se Jesus realmente habita em mim, se eu vivo Jesus. Essa semana eu tive conversas profundas com a Riz sobre evangelho, sobre ministério. Nós falamos tantas coisas, sabe, conversando sobre isso, como nós que eu falo, né, vou colocar todos, né, nós nos perdemos, porque o evangelho ele tem uma direção, e aí levaram para um outro lugar, completamente, absolutamente, realmente houve também uma conversão ao contrária. O evangelho está indo para cá, mas muitos decidiram ir para outro lugar. Mas quero dizer para você, para mim, para nós, Jesus continua andando em aldeia, purificando e salvando pessoas. Ele não mudou. E você pode só aqui em Tupã, irmãos, ajudar e salvar muita gente. Você não precisa ir longe não, tá? Se você se inteirar do que acontece no quintal de casa, que é a nossa cidade, você vai ver tanta coisa que tem pra gente fazer. Oportunidade. Jesus disse: ide pregar, não disse? E muitas vezes a gente não entendeu direito. Quando ele fala ide pregar, ele está falando: vocês vão, e conforme vocês vão pregando. E não é só falar, é ser. Conforme vocês vão vivendo, vocês vão sendo o evangelho, anunciando as boas novas. Então a nossa conduta, ela fala muito mais do que as nossas palavras. Foi para isso que Jesus nos designou para essa missão. A missão é essa: indo, pregando, indo e sendo. Olha, irmãos, eu não vou entrar aqui, porque senão eu falaria, vocês sabem que eu falo bastante, né? Senão eu falo 2 horas. Mas tem tantas experiências no meu trabalho, irmãos. Vou contar uma rapidinho. Glória a Deus. Antes das minhas férias, em fevereiro, eu estava lá entregando as minhas encomendas, né? E aí eu estava doido para ir embora, estava terminando já. Era umas 3h30, 4 horas da tarde. Faltava meia hora para terminar as entregas. E eu cheguei numa casa, entregar uma encomenda. Aí só tinha uma senhora. Essa senhora, ela tem seus 80 e poucos anos. Irmãos, essa senhora, eu entreguei a encomenda para ela. Essa senhora começou a falar. Ela só começou a falar. Foi falando:
falando da vida dela, falando dos filhos, falando dos netos, falando dos bisnetos. A velhinha começou a chorar, sabe? Ela estava assim num estado que ela precisava falar, sabe? Ela precisava colocar para fora. E aí, recentemente, a gente tinha ministrado aquela mensagem de João 13, que Jesus lavou os pés dos discípulos e mandou a gente lavar os pés uns dos outros. Na hora, a mensagem veio, e aí eu senti, né, no meu coração o Senhor falando: para, porque eu estava acelerado, eu queria acabar logo o serviço. O Senhor falou: para. Eu só lembro que eu fiz assim, ó. Eu dei uma respirada bem funda ali na casa da mulher, e aí eu falei: entendi, Senhor, eu vou parar. Irmãos, eu não falei nada, a mulher falou uns 15 minutos, de verdade, ela ficou falando uns 15 minutos, e eu fiquei só ouvindo, e ela pôs para fora, e ela falou, angustiada, com medo, os filhos numa situação difícil. O que a gente fez depois? Oramos, fique em paz, irmão, fique em paz. Agora imagina, irmão, se eu passo lá todo dia agora, ela vai querer conversar de novo. Então quando vem encomenda na casa dela, eu já me preparo, falo: Senhor, eu vou correr porque lá eu vou ficar uns 10 minutos. Eu acelero para ganhar uns 10 minutos na casa dela. Mas é isso. Tem situações que às vezes você não vai falar, você vai ouvir. Em momentos que você vai falar, em outros não. Isso é pregar o Evangelho, é ser um Cristo de verdade. Entrar na caverna dos leprosos. É isso. Vamos lá? Amém? Então, queridos, como a gente falou há pouco, nós precisamos entender algo, que quando as adversidades vêm, na hora do velório, na hora do hospital, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Então não podemos carregar essa arrogância de achar que nós somos mais espirituais do que outros, sabe? E nós carregamos uma espiritualidade maior. Não, isso não existe. É uma falsa espiritualidade. Nós precisamos estar no mesmo nível. E Jesus, ele fez exatamente isso. Ele entrou no mesmo nível de todos. E nós percebemos algo aqui. Quando esse grupo de leprosos se aproxima, eles não têm constrangimento nenhum. Eles vão até onde eles podem ir e gritam. Você imagina 10 pessoas gritando: Jesus! Talvez nós precisamos dar uns gritos desses também, porque às vezes a angústia é tanta, é tamanha, que a gente fica daquele jeito, fala: meu Deus, o que eu vou fazer? E aí a gente grita, a gente põe para fora. Então não tenha medo de gritar. Quero dizer que mesmo gritando, Jesus ouviu eles. Então eles gritam, e o texto vai dizer para nós que esse grupo era um grupo misto. Jesus vai dizer, nós lemos no versículo 12: ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Então aí a gente percebe que quando a gente está no mesmo nível, ninguém é melhor que ninguém. Porque, queridos, a verdadeira contaminação, ela precisa acabar na nossa vida, é uma atitude que nós temos. Sabe qual é a atitude que nós temos muitas vezes? Nós temos uma atitude de rejeitar a nossa fragilidade, e a nossa dependência, e a nossa necessidade. Nós não aceitamos que somos frágeis e necessitados. Nós somos muitas vezes soberbos em achar que nós não temos necessidades, que nós não somos frágeis em algumas áreas da nossa vida. Porque aí nós olhamos os leprosos assim, né, de cima para baixo. Nós olhamos eles dessa forma. E amanhã pode ser eu. Amanhã pode ser você. Não é assim a vida? Meu Deus, quantas coisas a gente passa.
aquele velho ditado, a vida é uma roda gigante, tem hora que você está lá em cima, e depois você passa aqui embaixo também. Não é assim o ciclo? Então nós precisamos entender que nós não podemos achar que nós não temos as nossas fragilidades e necessidades. Nós temos que manter a humildade. Temos que manter a nossa humildade. Por quê? Porque se a nossa atitude for de rejeitar a fragilidade, nós estamos sendo soberbos. E o nosso coração está contaminado. E essa contaminação é uma contaminação que eu não consigo ver, mas Ele consegue ver, Ele vê. Essa contaminação é uma contaminação que ela já veio conosco, na verdade. Já nasceu conosco. Mas o que Jesus quer nos ensinar é que esse coração contaminado, ele precisa passar por um processo. E Ele vai ensinar para nós. Onde estão os outros 9? Onde estão os outros 9? O versículo 14 diz que quando eles clamaram, Jesus disse a eles: então agora vocês vão se mostrar aos sacerdotes. Mas interessante uma coisa, quando Jesus pede para eles irem se mostrar ao sacerdote, eles ainda estão leprosos. Jesus não disse, seja curado. Em Lucas 5, vai contar para nós que um leproso, Jesus cura um leproso lá em Lucas 5, o leproso fala: Senhor, se tu quiseres, podes me curar. Jesus fala: eu quero. Toca nele, ele é curado na hora, certo? Aí Jesus fala: agora você vai, se mostra ao sacerdote. Mas aí ele já foi curado. Esses não. Esses aqui, enquanto Jesus fala para eles irem aos sacerdotes, eles ainda estão leprosos. Olha que interessante isso. Eles poderiam se questionar. Aí a gente traz para os nossos dias. A gente fala: mas o Senhor está falando para eu ir constatar algo que ainda nem aconteceu? Você olha para você está do mesmo jeito. Você olha para a sua vida, ela está do mesmo jeito. E Jesus está falando: cumpra a palavra. Porque Jesus ainda está aqui debaixo da lei. Jesus ainda não tinha morrido e nem ressuscitado. Amém? Então, como Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado, a lei predominava. Aí, e Jesus fala assim: então agora vocês vão se apresentar. Há uma orientação, há uma palavra. A orientação é: vai se apresentar ao sacerdote. Então, a palavra de Deus é: vá. E eles foram. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente não age assim. A gente ouve a palavra, Jesus fala para você: vai fazer. Aí você olha para a sua circunstância, para a sua situação, se vê todo leproso, se vê ainda todo manchado, faltando pedaço. Eu vou? Para quê? Para quê? Não é assim que muitas vezes a gente age? Mas a orientação de Jesus é: vá. E a orientação aqui, irmãos, para nós muitas vezes vai ser assim: eu não vou entender. Deus vai falar, eu não vou entender. Deus vai falar, Ele não vai me dar todas as respostas, Ele não vai me explicar completamente todo o processo. Ele só disse: qual que é a orientação? Vai se apresentar aos sacerdotes. Vai. Então aqui cabe o que? A obediência. Eu não entendo, eu não vejo, eu não compreendo tudo, Ele ainda não me disse tudo o que eu tenho que fazer, mas a palavra diz para eu ir, eu vou. E qual a consequência disso? Depois que eles vão, que eles obedecem, o versículo vai dizer para nós, no versículo 14: enquanto eles iam, eles foram purificados. Não foi antes que eles foram purificados, foi enquanto iam, enquanto obedeciam, enquanto cumpriam a palavra, enquanto cumpriam a voz do Senhor, aconteceu. Aí, irmãos, nós temos que tomar um cuidado, porque se a gente olha a nossa circunstância, e Deus está falando vai, e você fala não vou,
Deus está falando vai, e você fala, não dá, Senhor, como que eu vou se eu ainda me vejo assim, se eu ainda nem, não é me vejo, se eu ainda estou assim. Mas enquanto eles vão, a cura se manifesta. Enquanto eles vão, o milagre acontece. Porque se a gente faz do nosso jeito, irmãos, você já sabe que dá errado, porque você já fez do seu jeito, eu já fiz do meu jeito e não deu certo. E o segredo é a obediência à palavra de Jesus. Glória a Deus. E então foram purificados todos os 10. Aí outra coisa para nós pensarmos aqui. Quando a gente quer abençoar alguém, ajudar alguém, nós temos a tendência de fazer o quê? Nós temos a tendência de escolher quem merece. Não é verdade? Nós escolhemos quem merece. Não, eu vou ajudar o Anderson, porque o Anderson fez isso, o Anderson me ajudou, então eu vou ajudar o Anderson. O Vitor não vou ajudar não. Um exemplo básico. Então a gente tem a tendência de classificar as pessoas que a gente vai ajudar. Por quê? Por merecimento, correto? Jesus abençoa os 10, sem cobrar nada, sem questionar nada. Jesus não chamou um por um e disse assim, vem cá, você, o que você fez ontem? O que você andou aprontando que você está leproso? Sabe esses questionamentos que a gente ouve? Por que você andou fazendo? O que você andou fazendo? O que está acontecendo com você? Nesse cenário aqui, Jesus não cobrou ninguém. Jesus ajudou os 10. Os 10, sem nenhum tipo de interrogação. E aí às vezes você pergunta, mas por que Jesus abençoou os 10? Porque Ele é bom, irmãos. E a misericórdia dele se manifestou para aqueles 10. Não queira entender quando Deus quer manifestar a sua misericórdia. Você já recebeu de misericórdia alguma vez? Um exemplo simples, sabe qual é um exemplo simples de graça e misericórdia? Queridos, eu acho que é o ar, diminuiu o ar, meu irmão? É isso? Ventilador? Dá uma olhada só fazendo favor aí, filho, fazendo favor para diminuir. Dói mesmo, filho. Tá frio aí, gente? Tá frio? Então, meninos, diminui aí. Ô, gente, pode falar, viu? Se vocês não falar, vocês vão congelar aí. Aonde eu tô aqui, aqui é calor, aqui é verão. Eu tô aqui, é verão, ainda com esse blazer aqui, tá verãozão aqui. Tá? Então vocês podem, tá? Os diáconos aí, irmãos, só diminui um pouquinho, tá? Pode falar. Mas vamos lá, irmãos. Um exemplo simples de graça e misericórdia. Graça é você receber algo que você não merecia. Aí você recebe. Você não merecia, você recebe. Agora a misericórdia é você merecia ser punido, ser castigado, não sei como você quer classificar. Aí você não recebe. A misericórdia de Deus é assim. A gente merece. Por que a gente merece? Porque se for para fazer com o outro, a gente faz. Porque a gente é ruim, a gente é mau, o nosso coração é mau. Fulano fez isso comigo? Quem nunca, irmãos? Fulano falou de mim. Falou de mim. Aí você espera aquela oportunidade, sabe, aquela oportunidade de ouro. Fulano falou de mim. Tá. Nós somos assim, irmãos. Não queiram pagar de religiosos, de santos, pelo amor de Deus. A nossa natureza, ela é má. O que está sobre nós é a graça e a misericórdia de Deus. Por isso que é por Ele, sempre por Ele.
Então, meus irmãos, misericórdia é algo que eu deveria receber como punição, mas alguém vai lá e não aplica aquela punição sobre mim. Olha como é bom receber de misericórdia, não é? Quantas vezes eu mereci ser punido pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha esposa, e eles usaram de misericórdia para comigo. Meu Deus, olha, não tem nem o que dizer, irmãos. Agora você imagina nós que merecíamos uma condenação e Jesus age com misericórdia para a gente. Aleluia. Então, amados, a misericórdia dele se manifestou para os 10. Assim ele quis, assim foi a vontade do Senhor. Só que tem um problema, né? Só um voltou. Só um voltou. Aonde estão os outros 9? Qual a verdadeira contaminação? Vamos lá? Quem diria, né, que um grupo de leprosos seria alvo de misericórdia naqueles dias de Jesus? Porque Jesus, só ele que saía de Jerusalém, irmãos. Em Jerusalém estava a cúpula, mas ninguém saía de dentro dos palácios de Jerusalém para ser uma bênção na vida de ninguém. Só Jesus fez isso. Então, quando nós olhamos para essa condição, por exemplo, por que os 10 receberam? Talvez você conheça 10 pessoas que receberam uma misericórdia, uma misericórdia do Senhor, vamos dizer assim, e você olha para elas e fala, mas essa pessoa não merece. Essa pessoa não merece, ela faz isso, ela faz aquilo, ela age assim. Como que o Senhor tem de misericórdia para com ela? Primeiro, a manifestação dele é dele, ele quis assim. E segundo, isso mostra o nosso coração. E qual é a medida da contaminação do nosso coração? Em que medida nós estamos? Por exemplo, às vezes a gente tem aquilo de que comigo as coisas dão certo, porque eu faço certo, eu faço tudo certinho. Aí a gente tem um coração, lembra do coração arrogante? Não, porque eu faço tudo certinho, então eu sou o certo. Eu sou a mulher sábia, as mulheres sábias. Eu sou o certinho. Não, a gente esquece muitas vezes que Jesus pede misericórdia e não sacrifício. Ele falou. Jesus fala para a gente fazer o bem, não o que é certo. Agora entenda, tem que se fazer o certo? Lógico. Só que além do certo, acima do certo é fazer o bem. Fazer o bem. E a gente muitas vezes não está preocupado com isso. A gente está preocupado em fazer o certo para se manter na posição de continuar olhando de cima para baixo para os outros e dizer, olha, você... Não. Qual a medida da contaminação do nosso coração? Até que ponto ele está contaminado? O que acontece? Os leprosos foram curados gratuitamente, por misericórdia. Aí você olha e fala, mas eles não merecem. Mas e aí, é misericórdia. Você merece? Eu mereço alguma coisa do céu por eu ser falho, pecador, miserável? Não, é misericórdia. É misericórdia. Pois bem, queridos, então aonde está a verdadeira contaminação? É muito mais profundo do que a lepra deles, muito mais. Porque olha só, o versículo 15 vai dizer que um deles, quando viu que estava curado, olha isso, irmãos, voltou. Eles estavam a caminho. E aí no meio do caminho alguma coisa aconteceu. Eles começaram a perceber que aquela mancha já não tinha mais. Enfim, eles começaram a se mexer e perceberam que já não eram mais os mesmos, enquanto caminhavam em direção ao que Jesus pediu para eles fazer. Só que aí no meio do caminho um deles percebe
que a sua vida está mudando, que algo está acontecendo ali. Então ele para, ele simplesmente para e refaz o caminho de volta e diz: eu preciso voltar, eu preciso voltar. E ele volta louvando a Deus em alta voz, diz o texto, louvando a Deus em alta voz, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E diz o texto, no versículo 16, que ele se prostra, que ele se dobra diante de Jesus, e ele agradece. Ele agradece. Ele volta, ele louva, ele se prostra e ele agradece. Olha o coração desse samaritano, desse estrangeiro, como disse Jesus. Não era de dentro da casa de Israel, dos judeus, era um samaritano, era um contaminado. Porque samaritano, ele, aos olhos dos judeus, já era contaminado por natureza. Agora você imagina um samaritano leproso. Não tinha cena pior. E foi o estrangeiro, o samaritano leproso, que voltou e agradeceu. Talvez a gente ache que o nosso coração ainda é um coração voltado para Deus. Se nós fizermos uma classificação, se nós todos aqui nos colocarmos como os judeus, e nós olharmos para outras pessoas como samaritanas, muitas vezes o coração dos samaritanos lá de fora são mais voltados para Deus, são mais arrependidos, têm a facilidade de se arrepender muito mais do que nós que estamos aqui dentro. Muito mais. Eles estão mais propensos e abertos à voz do Espírito do que a gente que está aqui envolvido com tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e não para agradecer, não tem um coração grato. O triunfo do reino aqui, queridos, o reino se manifestou aqui, sabe por quê? Porque a verdadeira contaminação teve seu fim. Por quê? Porque o sinal do fim da contaminação é a gratidão. Um coração grato mostra realmente como você, como eu sou. Um coração verdadeiramente grato. E é o que esse homem tinha. Talvez ele voltou cantando essa última canção que nós cantamos, que eu não conhecia, conheci hoje. Tu és digno de tudo. Já pensou que adoração fantástica, que adoração perfeita? Tu és digno de tudo, em alta voz, prostrado, ajoelhado, com o coração alegre. E aí Jesus vai dizer para ele assim, ou Jesus diz a todos que estão à sua volta: não foram todos os 10 purificados? Não foram todos? Eu usei-lhe de misericórdia, eu apliquei a minha misericórdia sobre os 10 foram curados no mesmo dia, rápido demais. Olha só como um coração contaminado, irmãos, é perigoso. Por quê? Porque todos eles, os 10, em determinado momento, começaram a perceber as manchas na pele, começaram a perceber que se realmente constatasse a lepra, iam ter que ficar fora do convívio da família, iam ficar ausentes, distantes dos filhos, da esposa, ia passar por um processo psicológico terrível, o tempo que ficasse longe, dentro da caverna. Daqui a pouco, eles ouvem a voz da esperança chegar, Jesus passa, eles clamam, os 10 clamam, são atendidos, são curados, mas não agradecem. Olha o tanto de coisa que recebe, olha a situação de que eles acabam de sair de dentro da caverna, de dentro de um lugar úmido, insalubre, cheio de doença,
agora estão curados, somem, nem percebem, nem voltam para agradecer. Agora um não. E aonde eu quero chegar com essa mensagem para nós, que a gente consiga voltar o nosso coração ao coração desse um, desse samaritano, desse estrangeiro que volta e agradece, que volta e se prostra. Como está o nosso coração? 10:50 agora. O louvor pode vir aqui, por favor, e cantar essa última canção, Tu és digno de tudo, por favor. Enquanto a gente pensa, como está o nosso coração? Nosso coração está contaminado, porque às vezes a gente pensa que a nossa contaminação muitas vezes é o problema financeiro. A gente pensa que a nossa contaminação são os problemas que acontecem nessa vida, os naturais. Mas a gente se esquece que a verdadeira contaminação está relacionada à nossa comunhão com Deus. Porque a gente recebe. Quem aqui, por mais dificuldade que passa, ou já passou, já recebeu tanta coisa de Deus, mas ainda não teve um coração que volta para agradecê-lo? E é essa a pergunta de Jesus. Não foram os 10? Não foram todos os 10 que foram purificados? E só um que volta? É a pergunta do Senhor nessa noite. Todos estão sendo tocados, todos estão sendo ministrados, mas só um que tem coragem de voltar e se prostrar e ser grato a Deus por tudo que eu fiz por Ele. Como está o nosso coração, meus queridos irmãos? Porque depois que esse homem volta, se ajoelha, o Senhor diz para ele: levante-se. No versículo 19: levante-se e vai, porque a tua fé te salvou. E salvar aqui não é só salvar na eternidade, é curar, é libertar, é transformar, é completo, meus irmãos. A salvação é completa. Como está o nosso coração?